Eu quero falar hoje sobre um código. Um código que o Senhor nos deu. Sabia que nós temos um código que foi dado pelo Senhor, e esse código abre portas. Esse código prepara para nós coisas tremendas, extraordinárias. A gente tem acesso a coisas extraordinárias através desse código. O reino de Deus está sobre um governo do próprio Deus. O Eterno domina todas as coisas, Ele domina todos os seres, Ele domina os céus, Ele domina a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso e na sua infinita soberania, no seu infinito favor, Ele desejou, Ele quis, por sua vontade, conferir um pouco desse poder ao homem. Um pouco dessa autoridade delegar ao seu povo. E essa é uma ação chamada autoridade delegada, né? Autoridade delegada. Então, todos nós somos delegados nessa terra. O que, né, quando você costuma usar a expressão delegado, falar sobre aquele chefe de polícia, né, de uma delegacia. Aquele homem que está ali, ele foi delegado pelo Estado, foi dado a ele poder pelo Estado, para que ele possa. O delegado é o responsável por dizer em que artigo aquele criminoso vai ser enquadrado, né? É parte do delegado. Inclusive, muita gente é solta se o delegado aplicar o artigo errado, né? Aquele artigo não se aplica àquela situação. E aí você vê um criminoso sendo solto, porque o delegado, lá na delegacia, lá no início de tudo, ele enquadrou aquele criminoso no inquérito errado. Né? Ele disse que ele tinha feito uma coisa, e na verdade ele fez outra, e aquilo ali, um bom advogado consegue absolver aquele criminoso. Então todos nós somos delegados, e foi nos dado uma autoridade. Foi dada a você uma autoridade, e essa autoridade foi dada através de um código. Um código que eu não posso nem dizer que é um código secreto, mas existem alguns símbolos dessa autoridade. E o maior símbolo dessa autoridade é esse código, que nós geralmente chamamos de chave. Chave. Né? Toda a chave, né, foi dada a Pedro, né? A chave do reino dos céus foi dada a Pedro. E a gente tem ideia de chave, a chave de porta. Mas hoje, os mais jovens já têm acesso, né, a outro tipo de chave. Chaves codificadas. Às vezes é um cartão, às vezes é um token, às vezes é uma senha, né? Uma senha alfanumérica. Enfim, são vários tipos de chave que abrem portas, que abrem acessos, que dá a oportunidade de você acessar mistérios, acessar segredos de Deus. Eu quero falar sobre a chave do reino dos céus, que muitas vezes a gente pensa apenas na chave da salvação, mas é sim a chave da salvação, mas é a chave também para nós vivermos coisas extraordinárias, celestiais, aqui nessa terra. São códigos. O Senhor nos deu códigos, Ele nos deu alguns mistérios, para que os antigos chamam de mistérios, os mais jovens podem entender melhor assim se eu falar códigos. Existem códigos, se forem decifrados esses códigos, nós teremos acesso a coisas extraordinárias do reino dos céus. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, né? Apocalipse 1,18 fala assim: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus, Ele tem nas mãos a chave, o código da morte e do inferno, está com Ele. Lucas 11:52 diz assim: ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave da ciência,
vós mesmos não entrastes e impediste que os outros entravam. Então, os doutores da lei, eles tinham a chave da ciência, a chave do conhecimento, mas eles mesmos não usavam a chave e impediam que outros usassem. Não adianta você ter um código se você não usa, né? Tá muito em voga hoje a criptomoeda, né? E quem compra uma criptomoeda, ele na verdade ele compra um ativo digital. Ele não existe fisicamente, ele existe somente no mundo virtual. E a chave dessa criptomoeda é um código alfanumérico enorme. É uma sequência de letras e números para ser um Bitcoin. É uma sequência de letras e números para ser um Bitcoin. E se a pessoa tem não sei quantos milhões de Bitcoins, ele tem não sei quantos milhões de chaves. Ou milhares, né? De chaves. E aquelas chaves são códigos. E aqueles códigos hoje custam valor. As pessoas deram um valor para aquilo. Mas não adianta ele ter o Bitcoin se ele não tem a chave. Ou se ele tem a chave, mas não sabe usar. Então, se uma pessoa tem o Bitcoin é todo colocado dentro de um pendrive. Se o camarada perde aquele pendrive, acabou. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Apocalipse 3:7 diz assim: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e ninguém. Exatamente. Apocalipse 20, versículo 1. Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e a grande cadeia na sua mão. Então são muitas chaves. São muitas chaves, são muitos códigos, são muitos acessos, e estão todos reservados em Deus. Alguns estão com o próprio Senhor, alguns, como ele disse aqui, estão com os anjos, outros estavam com homens, e homens não utilizaram. E eu quero falar sobre uma chave que está conosco. Eu quero falar sobre um intervalo muito precioso. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo... Vamos começar Mateus 16, vamos começar do 16 mesmo. Perdão, Lucas. Vamos do versículo 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho de Deus, Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse... O que ele disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa. Repita comigo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Guarda essa senha. Guarda essa senha. Isso aí é um código secreto, que não é mais secreto. Foi revelado aqui. Só que era um código. Ninguém sabia até então. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou a ele: bem-aventurado é você, Simão. Deixa eu ler aqui. Se vocês estão lendo aqui, eu vou ler aqui. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. O que significa Simão Barjonas? Simão, filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, foi uma revelação que Pedro teve. Naquele momento, Pedro teve uma revelação. Pedro não falou aquilo por sabedoria humana.
Pedro não falou aquilo por capacidade humana. Pedro não falou aquilo por inteligência. Pedro não falou por sagacidade. Pedro não falou por vaidade. Pedro não falou por perspicácia. Pedro não falou por bajulação. Pedro não falou para fazer uma média com Jesus. Não, Pedro ali recebeu uma revelação. Talvez nem ele soubesse que aquilo era uma revelação. Eu quero dizer para você que muitas vezes você fala algumas coisas e nem você sabe que aquilo é uma revelação. É Deus que revelou e você nem sabe que é uma revelação. Naquele momento Jesus estava dizendo assim: Pedro, tu és um homem bem-aventurado. Sabe por quê? Não foi nem carne nem sangue, isso não veio de você. Isso veio de Deus. Foi o Pai que te revelou a chave do segredo, que te revelou o código oculto, o código secreto. Foi o Pai quem te revelou, Pedro. Continuando o texto. E eu te darei. Opa! Jesus não errou aqui não? Ou será que erraram na tradução? Eu te darei. Por que as chaves? Se fosse uma porta só, e a Bíblia diz que tem uma porta só, né? Tem uma porta só. E como é que ele fala? Eu vou te dar as chaves. Não, porque há várias cópias de uma só que pode perder uma, assim, né? Não. É porque há mais portas. As chaves do reino. Então tem a chave da porta principal, que é a chave da salvação. Mas lá dentro há muitas outras portas. Há muitos outros mistérios. Há muitos outros segredos em Deus que precisamos descobrir, e isso precisa nos ser revelado. E as chaves foram todas entregues. O Senhor falou: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E tudo o quê? E tudo? Então esse segredo, essa chave, esse mistério, esse código abre portas aonde? Entre o céu e a terra. Há coisas mais profundas do que a gente pode imaginar só lendo o texto. Deu a Pedro a chave do reino dos céus, porque Pedro é o chaveiro do céu. E vai abrir, vai deixar entrar alguém e não vai deixar entrar outro alguém. Não, é muito mais profundo do que isso. Pedro ali representava todos os apóstolos. Jesus estava falando com Pedro como uma representação de todos os apóstolos. Ele estava dizendo assim: eu estou dando a vocês as chaves dos mistérios escondidos. Eu estou dando a vocês as chaves dos mistérios ocultos. Eu estou dando a vocês as chaves das coisas que eu faço entre o céu e a terra, que vocês desconhecem. Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, o que eu tenho feito aqui? Jesus, tu tem feito muito milagre. Eu tenho visto o Senhor fazer muito milagre. Ele falou: eu vou te dar a chave disso. Para você fazer milagre também. Sabe o que acontece, irmãos? A chave está disponível para nós e a gente não usa hoje. Mas a chave está aí. A gente precisa usar. Nós estamos com pendrives perdidos por aí. Nós estamos com códigos perdidos por aí. Você anotou a senha num papel e falou assim: vou guardar bem guardado, que nem eu vou saber. E aí fala assim: mamãe, qual é a senha do banco? Eu não lembro, meu Deus do céu. Qual é a senha do cartão? Eu não lembro. Mas eu anotei em algum lugar. Aonde? E a gente está assim. A igreja está uma mamãe esquecida. A igreja de Cristo, está uma mãe esquecida. A igreja esqueceu da senha. Esqueceu do código. Esqueceu onde colocou a chave das portas. A porta do milagre a gente não usa mais. A porta da prosperidade, está todo mundo querendo entrar, mas estão entrando pela porta errada. Estão entrando em algumas outras portas, estão pensando que é a porta da prosperidade, mas não é essa.
Porque Jesus tinha um ministério próspero. Jesus tinha um ministério, tinha ou não tinha? Tinha, irmão. Jesus tinha um ministério próspero. O ministério de Jesus era composto por 12 homens, mas eles alimentaram mais de 5 mil pessoas 2 vezes. É um ministério próspero ou não é? Será que a gente tem condições de dar comida para 5 mil pessoas? Não, vamos lá, todo mundo ali na pizzaria que a gente vai pagar comida para todo mundo. Jesus alimentou todo mundo. Falaram assim, Jesus, a gente não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. Ele falou, dá vocês mesmo de comer, a chave está com vocês. O código está com vocês. Isso é prosperidade. Prosperidade é pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5 mil. Isso é prosperidade. Pastor Valente acabou de falar aqui. Ainda sobrou 12 cestos cheios. Opa, trouxeram 5 pães e 2 peixes, ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus ainda falou assim, discípulos, pode levar um para cada um para casa. Para vocês estão sendo abençoados também. O menino que trouxe o lanche para ele, ele já comeu e está satisfeito. Isso aí, o que sobrou, é sempre assim, né? São aqueles que ficam arrumando as mesas no final. Aí fala assim, isso aqui, quem é que vai levar? Não, você leva isso, você leva isso. E sobrou 12 cestos cheios. Então leva. Porque alguns dos apóstolos também tinham família. Aí Jesus, leva. 12 cestos cheios de pão e peixe. Isso é milagre, isso é prosperidade. E isso é uma comporta fechada. Mas ele deu o código. Ele falou, Pedro, eu vou te dar o código. E se você ligar aqui na terra, o céu liga. Se você desligar aqui na terra, o céu desliga. Ou seja, é a chave do portal, do acesso do céu para a terra. Do céu para a terra. Tem alguém entre vós enfermos? Chama os presbíteros, eles vão orar e o enfermo será curado. Por quê? Porque há na mão deles uma chave, um acesso entre o céu e a terra. E se eles disserem, você está curado, está curado. Está curado? Está curado. Receba a cura. Os apóstolos ficaram abismados. Como é que eles conseguiam curar as pessoas? Eu fico imaginando os apóstolos, a felicidade deles. Quando Jesus falou, vai e coloque a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. E eles viram Jesus curar. Eles viram, eles presenciaram. Nós não vimos isso, mas eles viram. E aí eles, um pouco no início, um pouco temerosos, mas confiando na palavra, eles colocaram as mãos e falaram assim, olha, passe a enxergar, porque Jesus mandou eu te curar. E quando tirava a mão, a pessoa estava enxergando. A pessoa, estou enxergando. Aí, está enxergando. E eles ficaram maravilhados. Porque havia um código. Havia uma chave. Próximo versículo. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Próximo. Não é isso. Perdão. Vamos lá. Mateus 16, 18. 18. Passei. Isso. Volta no 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma das passagens mais controversas que tem, inclusive com base nessa passagem, a Igreja Católica afirma que a igreja está fundamentada em Pedro. Mas eu digo que não, porque aqui a palavra Pedro e pedra tem 2 sentidos diferentes. Pedro significa pedra. Mas são 2 palavras diferentes. Jesus usou a palavra Petra e depois ele usou a palavra Petros. Perdão, ele usou primeiro a palavra Petros e depois a palavra pedra. Ou seja, ele disse, portanto eu te digo que tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Pastor, não entendi nada. A palavra Petros vem do grego, que significa pedaço de pedra.
Era um pedaço de pedra, Petros era um pedaço de pedra, uma pedra chamada fundamental, pedra angular, uma pedra em formato de L, aonde as casas eram construídas sobre essa pedra. As casas, hoje a gente faz sapatas. Naquele tempo não, eles na quina da casa, eles colocavam uma pedra em formato de L, ou seja, ela era colocada assim, enterrada, aqui era a base, e a casa era construída a partir daqui. Aquela pedra era chamada pedra fundamental, era a pedra que sustentava a casa, que não deixava que a casa andasse para um lado ou para outro. E sobre aquela pedra, então, era estabelecida a casa. E os construtores tinham que escolher uma pedra. Uma pedra não podia ser uma pedra que esfarelasse, não podia ser tinha que ser uma pedra dura o suficiente para resistir aos ventos e possível também de ser lapidada, para formar uma letra L. E essa pedra era chamada Petros, era uma pedra de construção, era um pedaço de pedra. Agora, Petra, que é o segundo, sobre esta Petra, a Petra não é um pedaço de rocha, a Petra é a rocha, da onde sai Petros. Ou seja, você vai tirar um pedaço de pedra, tirou um pedaço de pedra, Petros. E da onde você tirou? Da onde você tirou? Você tirou de Petra, a rocha. Então Jesus diz, você é uma pedra angular, tirada da rocha. É sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja. Não é sobre você, pequeno, mas é sobre a grande pedra. E a igreja, e a pedra, essa rocha, é o próprio Jesus. Ele estava revelando uma chave de um mistério glorioso. Ele estava dizendo, olha, vocês fazem parte desse fundamento, mas não são o fundamento. Vocês fazem parte dessa estrutura, mas a estrutura não é você. Nós fazemos parte. Nós, igreja, cada um de nós, eu, você, nós somos parte desse fundamento. Mas a igreja não está fundamentada em nós. Apesar de fazermos parte dela, nós somos apenas Petros. Nós não somos a Petra. A Petra é Jesus. A rocha eterna é Jesus. Ele é a rocha que sustenta a igreja. Ele é a rocha que firma a igreja há 2000 anos e firmará ainda até os dias finais. Esse é um mistério que Jesus estava revelando a Pedro. Teu nome significa Petros, Pedro. Uma pedra substancial, fundamental. Com essa declaração, Jesus revelou aos apóstolos que a sua igreja seria edificada não por pedras e tijolos, mas a sua igreja seria edificada por uma construção espiritual, poderosa, inabalável, que não podia ser destruída, que permaneceria pelos séculos dos séculos. Jesus é o alicerce da igreja. Ele é o fundamento, ele é a base. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, está lá em 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, não há outro fundamento na igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Nós estamos aqui por causa de Cristo, nós vivemos por causa de Cristo, viemos cultuar por causa de Cristo. A nossa adoração aponta para Cristo, o nosso louvor aponta para Cristo, a nossa oferta aponta para Cristo. A palavra que eu prego tem que ser cristocêntrica, a nossa vida tem que ter Cristo como prioridade. Isso não pode vir de palavras humanas, mas isso vem da revelação do próprio Deus ao homem. Edificados sobre o fundamento, aí Efésios 2:20, olha que palavra gloriosa. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Quando você lê lá pedra de esquina, agora você já sabe, esquina da casa, é lá naquele cantinho lá, lá pertinho de onde está a Margarete, naquele cantinho uma pedra. Naquela quina lá, outra pedra. Naquela lá, outra pedra. E ali na outra que está debaixo da escada, outra pedra. 4 pedras angulares. 4 pedras de esquina. 4 pedras de sustentação. E o texto de Efésios 2:20, olha, ele diz, edificado sobre o fundamento dos... Opa, pastor, o senhor falou que o apóstolo não era o fundamento? Ele é parte do fundamento, mas veja bem, olha lá, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, Ele é o principal.
Então a nossa teologia é fundamentada e pautada sobre a doutrina dos apóstolos. Nós não vamos fugir disso. Se eu fugir dessa doutrina, você pode me expulsar da igreja, que eu sou um herege. A nossa doutrina tem que ser fundamentada na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos pregaram, baseada nela, pautada toda nela. Mas, mais do que os apóstolos pregam, o nosso fundamento é Cristo. E é aí que muita gente erra. Tem muita igreja que está entrando pelo caminho de que, não, Paulo pregava o ministério da graça, e aí a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e esquece tudo que Jesus ensinou. Sim, Paulo ensinou o ministério da graça. Sim, ele ensinou a graça. Mas ele falou, porque estamos na graça, podemos viver pecando? Claro que não. Porque nós não podemos esquecer que o principal fundamento é Cristo. Paulo era apenas um homem, e muitas vezes na Bíblia, ele coloca assim, digo eu, não o Senhor. Ele está falando que é um conselho dele. Inclusive quando ele diz assim, melhor seria que o homem permanecesse solteiro, ele está falando dele mesmo. Ele está falando por ele. Ele fala assim, digo eu, não o Senhor. Melhor seria que o homem não conhecesse mulher e vivesse solteiro. Porque o solteiro cuida melhor das coisas de Deus e o casado tem que cuidar melhor da sua esposa. Porque o casado que não cuida da sua esposa está pecando. Mas ele aquele aí é um conselho dele. Porque ele é uma palavra dele. Aí fala assim, pastor, mas por que Deus deixou colocar na Bíblia isso? Porque ele é Deus. Ele fala assim, eu sou o dono da palavra e eu quero que as pessoas também conheçam. Eu gosto de Paulo e eu vou deixar Paulo botar a opinião dele lá. Paulo falou assim, é bom que o homem não conhecesse mulher. Aí se você for lá em Gênesis, diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Aí fala assim, mas então Paulo está contra... Não, Paulo só emitiu a opinião dele. Deus é tão bom que permite que as pessoas emitam a sua opinião. Mas prevalece a do Senhor. Então se você quiser dar opinião, você pode dar opinião. Mas não quer dizer que ela vai ser atendida. Obrigado pela sua opinião. E ponto. Sua opinião é legal. A gente escuta. E só. Eu acho que não devia ser assim. Eu acho. Já viu os crentes que acham tudo? Cara, eles são procuradores do reino. Porque eles procuram e acham. Aí fala assim, eu acho que não devia ser assim. Eu acho. Não, irmão, não acha nada. Não precisa achar nada. Tudo já foi achado. Tudo já foi revelado. Os mistérios foram revelados. Jesus deu a chave. As chaves, os códigos, estão todos eles revelados para a igreja do Senhor Jesus. Vós também sois pedra viva, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Até o que a gente vai oferecer só é aceito a Deus por Cristo. Entenda, o centro não é você. Entenda, a base não é você. O que há de mais importante não é você. Tem um pregador aí dizendo que o centro somos nós. O centro não somos nós. O centro não somos nós. Não, mas o centro do amor de Deus, o alvo do amor de Jesus somos nós. Mas Ele nos amou porque o Pai nos amou primeiro. Então, na verdade, Deus é quem nos amou e Ele quis nos amar. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é pleno, Ele é sublime. Não é porque nós somos especiais, mas Ele é que nos valorizou. Nós éramos xepa da feira. Estávamos lá debaixo da barraca, tudo amassadinho, tudo... Eu e você, estávamos lá, entendeu? Pisado até pelos homens. Pisado pelos homens. Você lembra quando as pessoas te pisaram? Você lembra quando você foi humilhado? Você lembra o quanto que as pessoas já te maltrataram? É isso que os homens fazem. Mas o Senhor vem e nos pega pisados, amassados, destruídos, nos renova, nos transforma, nos molda e nos valoriza. Ele tira toda a parte machucada da gente, Ele pica a gente direitinho, Ele coloca outros de nós junto com a gente, faz uma salada bem colorida. Ele pega um crente pimentão, mistura com um crente tomate e bota um crente cebolinha dentro. O crente cebolinha é aquele que faz as pessoas chorarem, né? E aí bota tudo junto assim, faz uma salada colorida, bonita. E aí pega o crente pepino, pega o crente palmito. E ele vai lá e vai botando, vai misturando. Glória a Deus, fica um negócio bonito.
Pega o crente azeitona verde, pega o crente azeitona preta. E vai fazendo uma salada. E depois ele joga o azeite dele por cima, assim, ó. E dá um toque especial. E aí quem olha, fala assim, que saladão essa igreja. É porque ninguém passa aqui nessa rua, irmão. Mas se passassem a olhar, fala assim, meu Deus, que salada bonita está ali dentro. Que salada é essa? Salada de gente. Salada de gente bonita. É gente que dá glória a Deus, gente que dá aleluia, gente que canta, gente que dança, gente que pula, gente que sorri, gente que chora, gente que se alegra, gente que se abraça, gente que aperta a mão, gente que pula, gente que dá glória a Deus, gente que dá aleluia. É uma salada muito bonita essa salada, mas ninguém imagina quem tu era. Tomatinho amassado, cheio de podrinho. O Senhor foi lá tirando, limpando você. Ai, meu filho, tirando, cheio de terra, ele tirando, te lavando, tal. Depois quando ele corta bonitinho lá, ninguém nem diz. Fala assim, que salada. Os degustadores vêm, provam e falam assim, qual é o nome dessa salada especial de, sei lá, dá um nome de uma salada especial aí, eu não sei nome de salada. Ainda tem os crentes manga. Opa. A chave do reino dos céus. Em seguida, Jesus disse que daria a Pedro a chave dos céus. O texto mostra a revelação do Pai Celestial, revelando a Pedro que Jesus era o Salvador. Essa é a chave mestra da revelação de uma das portas, a porta principal, que é a porta da salvação. Não adianta, se você não entrar pela primeira porta, que é a porta da salvação, não adianta, você não vai usar as outras chaves. Não vai usar. Se você não usar a primeira chave, você não usa as outras chaves. Você entende? Você tem que ter o primeiro acesso. Você tem que ter o primeiro acesso. Se não tiver o primeiro acesso, é igual lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho, o meu setor é que dá o primeiro acesso. Eu trabalho no setor de portaria e todo o acesso é nosso. Acesso físico, ou seja, as recepcionistas fazem o acesso das pessoas, os visitantes. Nós, no setor, damos acesso a todos os terceirizados que vão trabalhar dentro do tribunal. A gente que faz o crachá para eles, prepara tudo para eles. E nós também damos o primeiro acesso, a primeira senha eletrônica para os servidores que entram no tribunal poderem acessar. E a gente fala assim, essa é a primeira senha. Essa é a senha inicial, é para você chegar e entrar. Aí a primeira pergunta deles, dá para ver o contra-cheque? Eu falei, dá. Aí eles ficam tudo felizes, porque já dá para ver o contra-cheque. Então, na primeira porta você já consegue ver o teu contra-cheque da salvação. Qual é o contra-cheque da salvação? Está salvo. Está pago. Você não deve mais nada. Aí você, opa, maravilha. E aí depois tem benefícios. Você começa a acessar outras portas que tem outros benefícios. Benefícios gloriosos. Alguns benefícios são frutos do Espírito. São dons espirituais. São mistérios gloriosos. Quer ver um mistério glorioso? Que eu vou separar um tempo para ministrar uma série para a igreja sobre línguas estranhas. Ih, pastor, ninguém mais fala em língua. A gente agora é crente moderno. Ninguém fala em língua. É por isso que a igreja perdeu o poder. Mas não é para falar em línguas no culto, ficar, né? O outro, e ninguém entende nada, e fica ali um fala com o outro, e é bonito, bonito de ver duelo de língua estranha. Já viram o duelo de língua? Tá, só na espada. É bonito de ver. Só que a Bíblia diz que o falar em línguas edifica a mim mesmo. Então, não adianta eu ficar falando em línguas aqui, em alta voz, para querer aparecer, para edificar a igreja, porque não vai edificar a igreja, só edifica a mim. Não é proibido falar em línguas, mas você não pode erguer a sua voz e começar a falar em línguas sem que haja em quem interprete. E a interpretação não é dada por você, a interpretação é dada por Deus. Ninguém faz o curso, eu quero fazer o curso de interpretação de línguas. Tem essa aula no seminário, pastor? Eu quero ser intérprete de línguas estranhas. O Senhor está falando. Não, pare.
Ninguém se forma intérprete de línguas estranhas. É o Espírito que dá no momento em que acontece. É fluído pelo Espírito. Pastor, mas não pode falar, então como é que vai ter intérprete se ninguém fala? Não, não é proibido falar. Mas se você falar, vai haver interpretação. Se ninguém interpretar, irmão, você baixa o tom, opa. E aí continua o culto, não atrapalha o decorrer do culto. Agora, em casa, o Senhor está nos chamando para orar, irmãos. O Senhor está nos chamando para orar. Tem um pastor Dave... não é Dave Leonardo não, pelo amor de Deus. O pastor Dave, eu esqueci agora o sobrenome dele, mas é um homem que é extremamente usado por Deus em cura. E esse homem, ele conta no seu testemunho que ele ainda muito jovem, ele queria, né? Ele viu uma ministração de cura e ele falou: Senhor, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E ele recebeu uma palavra profética de que Deus estaria dando aquele dom para ele, aquela capacidade para ele. E aí você sabe como é que é, um jovem pentecostal cheio do Espírito, mas cheio do Espírito, pentecostal mesmo, daqueles brabo, antigo. Ele falou assim: agora Deus vai me usar, eu vou ser um evangelista, eu vou usar esses dons para ganhar muitas vidas para Jesus. Primeira coisa que ele fez, ele saiu do trabalho e falou: agora eu vou viver da obra e vou pregar Jesus para todo mundo. Vou ser um evangelista. Só que na época, os evangelistas usavam as igrejas. Pregava para o não crente, mas usava a estrutura da igreja para pregar para o não crente. E aí aquele rapaz, quem é que ia dar o púlpito para um rapaz doido? Que falou: não, eu quero pregar aí. Imagina, chega aqui um rapaz aqui, nem conheço, fala assim: não, pastor, Deus me deu um talento, eu quero pregar aí. Bom. E aí, claro, ele não conseguiu. E aí ele já tinha largado o emprego. E aí ele falou com a noiva dele. E ela falou: tá, eu estou contigo. Aí ele falou: olha, se formos embora debaixo da ponte, você está comigo? Ela: estou contigo. Se a gente for passar fome, você está comigo? Ela: eu estou contigo. E ele: era isso que eu queria saber. E aí ele largou o emprego e foi. E aí não conseguiu nada nas igrejas, mas ele conseguiu um porão de uma igreja que deram para ele orar. Aí ele ia lá, orava e tal. Aí ele parou e falou assim: opa, se eu antes trabalhava para o homem, trabalhava 8 horas por dia, se eu fizer isso para Deus, eu trabalhar para Deus e Deus ver que eu estou trabalhando, Ele vai me dar o sustento. E ele colocou no coração dele que ele estaria orando 8 horas por dia. Vou orar 8 horas por dia. E ele ia para aquele porão e começou. E aí tinha uma fábrica do lado da igreja, e a fábrica tocava sirene, era hora do almoço, ele parava, tal, aí comia alguma coisa, voltava, aí quando tocava de novo ele voltava para orar. E aí o primeiro dia passou, ele orou todo mundo, ele falou, ele amaldiçoou a barata da sala, ele abençoou os pássaros, ele abençoou os golfinhos, ele abençoou o urso do Polo Norte, ele abençoou toda a criação de Deus, mas faltava mais palavras, porque orar 8 horas, ele não tinha mais palavras para orar, e ele ficava assim: Senhor, ele estava quase pedindo: Senhor, abençoa o diabo, porque a cabeça já estava meio zureta, que ele já não conseguia mais raciocinar em português para orar. E ele então, veio a ele um forte anseio, uma chave. Vou orar em língua estranha. E aí, já no terceiro dia, ele já não tinha mais palavras, não tinha mais nada para orar. Ele falou assim: Senhor, não tem mais nada, eu já orei tudo que eu tinha para orar. Ele foi e começou a orar em línguas. E ele começou a orar em línguas, e quando ele orava em línguas, ele não sentiu para orar em línguas, ele só começou a orar em línguas. Ele começou a falar em língua estranha, ele já era batizado. E ele começou a falar em língua estranha, e orando, e orando, e orando, e ali sozinho. E o primeiro dia ele não sentiu nada, o segundo dia ele não sentiu nada, o terceiro dia ele não sentiu nada. No 30º dia, ele não sentiu nada. Já tinham passado 30 dias. E ele orando todos os dias, 8 horas por dia, em língua estranha. Até que a igreja chegou, chamou ele e falou assim: olha, vai vir um pregador aí, famoso. A igreja era uma igreja tradicional.
Falou, vem um pregador famoso aí, e só que ele só tem esse dia para pregar aqui. E esse dia não é dia de culto. Então nós temos que encher o espaço lá para poder ter gente, público, para ele poder pregar. E vai ser o seu pagamento do porão aí. Você nunca pagou o porão, né? Ficou aí. Então, o pagamento é você subir para o salão da igreja e assistir a palestra. Ele falou, tudo bem. Ele falou, eu estou aí, eu acho que Deus não vai se incomodar de eu parar de orar e ouvir a palavra dele. Claro que não. Ele subiu para o salão e ficou lá. Aí serviram cafezinho, biscoito, ele falou, gente, estou acostumado com isso não. Ele foi lá, comeu o biscoitinho, tomou café e tal. E aí o pregador abriu a Bíblia e começou a prédica. E aquela pregação bem expositiva, falando coisa com coisa, que ele não entendia nada. Aquela pregação bem... Todo mundo em silêncio, e ele... Até que ele começou a ver como se fosse um raio-x, uma chapa de raio-x diante dos olhos dele. Ele fechava o olho e a placa estava lá. Ele abriu o olho, a placa estava lá. Ele olhava para a moça do lado, olhava para as pessoas para ver se alguém estava vendo a placa, e só ele via a placa. E de repente ele olhou para a senhora que estava do lado dele assim, e ele chegou para ela e falou assim, tudo bem com a senhora? Ela, tudo bem. Ele falou, ele não sabe como aquilo saiu de sua boca, mas ele falou assim, a senhora tem uma artrose na cabeça do fêmur, não tem? Aí a moça olhou para ele e falou, tenho. Ele falou, e a senhora tem uma perna, tantos centímetros, acho que eram 8 centímetros, se eu não me engano, 8 centímetros mais curta que a outra, né? A moça olhou assim, falou, tenho. A moça tinha chegado antes dele, ele não viu ela chegar. Ela falou, tenho. Aí ele falou assim, Deus está mandando eu orar pela senhora. E ela falou, tá bom. Só que ela era uma crente tradicional. E um crente tradicional, quando você fala assim, vou orar por você, ele pensa logo, bom, ele vai orar por mim, então durante a semana, quando ele lembrar, ele vai orar por mim. E ele era um crente pentecostal. Quando ele falou assim, vou orar por você, é agora, vamos lá, eu vou orar por você em nome de Jesus. Ele já foi pegando no pé da mulher e falou, em nome de Jesus, Senhor, cura essa mulher agora. E ele foi puxando a perna da mulher e ele orando em voz alta, e o pregador parou, e o pregador já chamou o pastor auxiliar pedindo para conter aquele louco, mas o pastor auxiliar, quando se aproximou, era tarde demais, irmãos. A perna daquela mulher já estava do mesmo tamanho da outra, e aquela mulher já estava dando pulo de aleluia, e glória a Deus, e já correndo no meio da igreja, e foi aquele rebuliço, todo mundo olhando, todo mundo espantado, o pregador parou de pregar, e todo mundo assustado, e ele não sabia, ele orou, e ele ficou assim olhando, e aquela mulher correndo, glória a Deus, eu estou curada, e aquela mulher chegou e falou assim, se tem alguém enfermo aqui, pode ir nele e pedir para ele orar, porque vai ser curado. E aquele homem, e as pessoas começaram a chegar, e aquele homem começou a impor as mãos, e as pessoas começaram a ser curadas. Ele foi orar para uma pessoa, e ele fechou os olhos. Daqui a pouco ele sentiu que a cabeça da pessoa sumiu. Quando ele abriu o olho, a pessoa estava no chão, e ele foi orar por outra, e a mesma coisa, e começou a acontecer um rebuliço naquele lugar, e ele não entendia o que estava acontecendo. O pregador sentou e começou a ouvir a pregação dele, e ele chegou e falou assim, quantos aqui querem ter o que eu tenho? E os jovens correram e foram lá na frente, eu quero. Aí ele falou, então, todo mundo esperando, né, que ele impusesse as mãos e assim, receba! Não, ele falou, então faça o que eu faço. Ele descobriu uma chave, irmãos. Uma das chaves. O Senhor disse para Pedro, eis que eu te dou as chaves. E uma dessas chaves é o orar em línguas. Porque quando a gente ora em línguas, a gente edifica a nós mesmos. A gente abre portas entre os céus e a terra de coisas extraordinárias. A gente começa a desfrutar e a experimentar de coisas extraordinárias. Se você não falava em línguas, eu quero dizer para você, receba o dom de línguas hoje. Comece a falar em línguas com o Senhor agora, porque o Senhor quer abençoar a tua vida e Ele quer abrir portas sobrenaturais para você. E você diz assim, pastor, mas será que isso vai acontecer comigo? Eu não digo não será não, vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Não
os milagres de cura, porque de repente o dom que o Senhor vai te dar é outro, porque Ele dá para cada um conforme Ele apraz. Mas coisas extraordinárias vão começar a acontecer na tua vida, tenha certeza disso. Porque Deus quer abrir portas secretas, portas que estão fechadas e que a gente nem conhece, coisas extraordinárias. E você fica assim, meu Deus, mas pastor, mas como é que é isso? Eu tenho que sentir alguma coisa? Não, você não tem que sentir, você só tem que começar. Dr. Russell Shedd falava assim, ore. E quando você não tiver vontade de orar, ore, até que você sinta vontade. Então ore até você sentir vontade de orar. Não sabe mais o que orar em português? Então ore em línguas. Se feche no seu quarto e comece a passar um tempo orando em línguas. Né? Talvez você não tenha essa disposição e nem condições de orar 8 horas por dia. Mas se você começar a parar e orar 15 minutos em línguas, você já vai começar a ver que portas vão se abrir. E você vai começar a ter acesso a coisas sobrenaturais. E quando eu digo coisas sobrenaturais, eu estou falando de cura. Eu estou falando de operação de maravilhas. Eu estou falando de dons especiais. Eu estou falando de palavra profética. Eu estou falando de palavra de conhecimento. Eu estou falando de palavra de sabedoria. Eu estou falando de dom da fé. Eu estou falando de dons espirituais extraordinários que Deus está disposto a distribuir para a sua igreja, que estão escondidas. Verdades que estão escondidas em Deus. Mas Ele distribuiu para a igreja e Ele falou, eu dou a chave a vocês. A chave está na mão de vocês. O código está com você. E eu quero dizer que o primeiro código disso é fé. Foi a chave mestra que Pedro utilizou. A chave mestra para Pedro entrar. Ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele creu nisso. Então creia nisso. Creia nisso, receba isso e viva isso. Meus irmãos, me perdoe o horário. Mas eu tinha que falar para você sobre isso. Essas são as chaves que Deus quer abrir. Esse é o mistério da chave que Deus quer abrir. Esse é o mistério da chave que Deus quer revelar à sua igreja. E nós vamos hoje sentar à mesa com o Senhor. Vamos tomar esta ceia. E com certeza, essa ceia de Páscoa. E com certeza, nós vamos abrir, vamos entrar em porões espirituais. Vamos entrar em porões espirituais. E vamos descobrir tesouros em Deus nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso?